CBN Pet. Olá, Larissa, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia, Emanuel. Bom dia a todos os Vou ouvintes. te dar 30 segundos para você, dar uma prestação de contas aí para os nossos ouvintes que ficaram ansiosos pela sua participação na semana passada e não a tiveram. Eu acho que eu sou a única colunista que tem essa desculpa. A única que pode faltar. Sim. Eu não posso abandonar o meu paciente, né? Não, O serviço claro. de saúde médico. Então, Teve que nada fazer previsto. cirurgias, né, Tive que fazer uma urgentes. cirurgia. Acho que começou às 9 da manhã e era 11 horas. A gente não tinha terminado ainda, então... Alguns Mas deu tudo certo. imprevistos acontecem. Tudo certo. E ó, isso que importa, né? Isso a gente... O nosso ouvinte entende, porque sempre que ele precisar, ele vai recorrer também à Larissa e vai saber que ela vai estar de prontidão para atender também. Hoje a gente vai falar sobre pulgas e carrapatos. A palavra específica você pronuncia para mim, né? Pulgas e carrapatos, chamado ectoparasitas. Nem é tão difícil. Não é tão difícil. Só dá um susto na hora de olhar ali na primeira vez. O que a gente pode falar sobre esse assunto? Agora é época, então começa a esquentar, começa a aparecer pulgas e detalhe, né? Eu trouxe esse assunto porque a gente não tinha tanto carrapato, mas estamos com uma onda de carrapato aparecendo em todos os animais, né? Então eu trouxe da onde que eles vêm, né? Por que que aparece, como que controla, isso que eu vou trazer no programa de hoje. E o que a gente pode já anunciar, principalmente nesse fato novo, né, que você está mencionando, de que tá ficando mais frequente algo que não existia, que eram os carrapatos? Sim, na verdade, assim, é tanto pela temperatura mesmo, né? Enquanto mais calor e luz solar, mais o ciclo deles fica mais rápido. Então, uma pulga bota em torno de 50 ovos. E um carrapato pode botar até 4.000 ovos. Então, o controle do carrapato é muito mais difícil que da pulga, né? Os dois parasitam tanto cão quanto gato, né? Não são parasitas, o carrapato não é um parasita específico do cachorro ou do gato, ele é um transitório ali, mas ele aparece e transmite doenças. Tanto a pulga quanto o carrapato, eles podem inocular alguns tipos de doença no animal, né? Que são a erliquiose, babesiose, né? Então, a gente tem algumas doenças aí que levam à morte, né? Da anemia, esses parasitas, eles parasitam as células sanguíneas da anemia e levam à morte o animal. Principalmente no caso das pulgas, né? Muito se imagina, questão da coceira ali e tudo mais. No entanto, isso é o menor dos problemas. O menor dos problemas. Sim, talvez, né? Tem animais que são extremamente alérgicos, que é um grande problema, né? Então, agora é o melhor momento de fazer um antiparasitário, né? Por isso que eu trouxe também esse tema hoje. Como é que funciona um antiparasitário? Então, o que a gente tem que pensar para escolher um antiparasitário, né? Então, o ciclo propriamente dito ali do ectoparasita. Então, como eu falei, existem os que são mais resistentes e os menos resistentes. Os ectoparasitas englobam os dois, tanto pulga quanto carrapato. Então, o ciclo ali, em média, da pulga é uns 20 dias. Uhum. Então, o remédio tem que durar mais do que isso. Então, é isso que também justifica o valor dos remédios, né? Então, quanto maior a ação do medicamento no corpo do animal, ele fica um valor agregado um pouco maior, né? Mas justifica e seriam os melhores, para essa época, os melhores medicamentos que poderia usar. E só usa esse antiparasitário depois que você já identifica que o animal está com pulga ou carrapato, ou existe alguma forma de uma prevenção anterior? Não, exatamente. Essa é a melhor pergunta que você podia fazer. Uhum. Porque ele é antiparasitário, então ele é preventivo. Ah, legal. Né? Depois que o animal já está infestado, você tem um problema também de ambiente. Uhum. Então é melhor não deixar chegar nesse ponto. Então, porque a pulga, o carrapato, eles vão botar na casa também. Então lá, tanto faz se é grama ou é concreto, eles botam na parede, nos rejuntes. Então, para não deixar chegar, a gente precisa de um antiparasitário, dar antes do problema acontecer.
Se na tua casa daí tem a presença de pulga lá e carrapato, a gente precisa de uma dedetização bem específica, de chamar, né, algum órgão que faça exatamente para aquela praga ali, né? Geralmente Então, a dedetização normal ali para aranha e tudo mais não serve, né? não serve ser para o mais carrapato, específico. por exemplo, igual eu Uhum. falei, é extremamente resistente, são animais resistentes, então são animais que parasitam bovinos, equinos, Uhum. né? Então eles têm essa certa resistência ali a medicamento, não é fácil de controlar. Se fosse fácil, a gente não deixava eles nem chegar na cidade aqui, mas está tendo e bastante. Quais são os ambientes que são mais propícios para o desenvolvimento das pulgas e dos carrapatos para o pessoal entender se a casa dele é mais propícia ou não? Não existe Não isso. existe. Não existe. A partir do momento que você teve o contato, que a gente mesmo pode levar, né? A gente pode vir de uma viagem e trazer na roupa um carrapato, por exemplo, porque a gente pode carregar. Então, qualquer ambiente é predisponível para ele se procriar, né? Não quer dizer que é um ambiente sujo. Não é isso. Uhum, pode Então, ser. Tua pode casa ser pode no teu estar totalmente apartamento, limpa e totalmente ter. limpa e lá proliferar pulga e carrapato. Não é questão de sujeira, né? Isso que eu falo. É falta de manejo, de controle correto. Ah, teve o problema, então você tem que usar os produtos certos, tanto no ambiente quanto no animal. A gente pode dizer que o carrapato é mais prejudicial porque se imagina assim, mais fácil de ver e tudo mais, ele pega mais na pele ou não, a gente não pode cravar isso. Pode. Pode? Sim, ele é bem mais prejudicial. Uhum. Até pela doença que ele transmite, né? Que daí seria essa hemoparasitose, né? Então ela vem do carrapato. O carrapato tem que estar contaminado para transmitir. Não são todos os carrapatos que Uhum. são contaminados. Mas o ideal é que quando você vê um animal que está com carrapato, você faça um exame de sangue posterior para ver se o animal não adquiriu a doença. O carrapato, ele gruda mesmo, então... Sim, é E ele difícil de... não é tão fácil de ver assim. Não é Uhum. muito fácil de ver. Então, às vezes, você vê, a pessoa nem nota que tá com o carrapato, porque ele fica como se fosse uma bolinha. Ele dá a impressão que ele, às vezes, é uma verruga e vai ver só depois que ele crescer. Então, às vezes, já tá ali faz mais de 10 dias parasitando o animal e a pessoa nem percebeu. É que a gente vê nas imagens, às vezes TV, fotos e tudo mais, já vê ele maior e imagina que ele vai ser grande daquele tamanho. Não, ele vai se Não, desenvolver. ele é bem pequenininho. Que a gente vê muito do Daí gado, ele vai né? se que você menciona. alimentando de sangue e vai Uhum. crescendo. Né? Então, muitas vezes a pessoa vai achar quando ele já tá gordinho mesmo. E ali ele já parasitou o animal e já botou 1 milhão de ovos. Nossa senhora, tem que cuidar mesmo e levar, fazer os acompanhamentos e fazer o antiparasitário também, que é o principal, né? Tem estudos de venenos, assim, para matar carrapato in vitro, que as fêmeas, elas estão mortas já e soltam ovos. Então, é bem difícil. O controle do carrapato é muito mais difícil. Às vezes passa venenos ali que vêm às empresas específicas e tem que repassar e repassar. Muito mais forte, Porque né? ele é extremamente resistente. A pulga já não é tanto assim. A gente consegue E controlar a gente só mais consegue fácil. saber se tem na nossa casa se o animal tiver ou é possível identificar? Não, Será? você vai elas vão no animal, né? Uhum. Então, igual a pulga, a gente fala que ela é espécie específica. Então, ela não vai parasitar uma pessoa, ela vai parasitar sempre um animal. Você não é um hospedeiro da pulga, então É, você ela não vai vai te achar picar acidentalmente. Não vai achar no cantinho ali, né? Um ninhozinho, Não nada, vai né? achar, mas só se ela vai em você, mas ela vai só porque ela tá com fome, ela vai se alimentar, mas ela não vai ficar parasitando você. O animal é espécie específico, o parasita da pulga ali. Então ela vai no cachorro, no gato. A gente né? funciona Isso é mais marcador como não sei se é vetor a palavra, mas de levar para um lado para o outro e chegar na casa até encontrar um Sim, animal, né? Uma fômite chama. Como? Isso, fômite. Fome, tem, não sabia. Isso. Legal. Uhum. Então, cuidar, gente. A gente também tem que ter os nossos cuidados aí, saber onde a gente foi. Né? Às vezes vai para uma chácara, vai, Sim. né, para um Eu fui final de agora, semana. quando eu fui viajar esse último dia, tinha várias placas lá, época de carrapato, cuidado. Olha Então, já recomendando as pessoas passarem repelente. Mesmo assim, acredito que, igual eu falo, ele vai parasitar do mesmo jeito. Sim, cuida muito e qualquer sintoma, situação diferente, leva no veterinário. Larissa, obrigado. Até semana que vem. Obrigada, boa semana, até semana que vem.